Verso 1 diz assim: todos os mandamentos que vos ordeno nesse dia, observareis para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. E lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar, para te provar, para saber o que havia em teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, te alimentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Uau! Nós vamos falar nessa noite sobre legitimidade. Todos conhecem a história dos judeus que saem do Egito, depois de 400 anos de escravidão, e vão em direção à terra prometida. Esses homens estão debaixo de uma promessa feita por Deus há mais de 430 anos atrás. Quando um dia Deus visitou Abraão, o pai da fé, e disse para ele que ele estaria vivendo todo o extraordinário de Deus, se ele permanecesse debaixo da ordem do Senhor, se ele permanecesse debaixo da direção do Senhor. Porque o segredo da prosperidade não está em chaves, não está em códigos, está em uma ordenança só. Ela é simples, ela é objetiva e ela é muito enfática. Jesus reforça essa ideia na nova aliança, para que algum de nós, talvez um dia, não descartasse a possibilidade da obediência, porque em algum momento nós estamos eliminando alguns princípios esses que não podem ser alterados. Alguém me perguntou: pastor, o que eu trago da lei? Eu disse: princípios. Leis e ordenanças são específicas na antiga aliança para os judeus. Princípios, eles são reforçados na nova aliança. Esses princípios precisam ser entendidos a partir de uma égide, a égide da obediência. A obediência é uma das ordens primordiais do próprio Deus. O próprio Deus expulsa Adão e Eva do jardim por causa da desobediência. Pastor, eles comeram um fruto poderoso e de repente viraram semideus? Não, eles desobedeceram uma ordem apenas. E essa ordem que eles desobedeceram foi suficiente para que Deus os arrancasse do jardim, do local onde ele estava sendo formado como a legítima criatura e filho de Deus. Mas quando a Bíblia Sagrada diz que o povo de Israel, através da promessa de Abraão, por Moisés tirado do Egito, eles estão caminhando agora em direção a uma promessa, a uma terra que Deus disse um dia que manaria leite e mel. O problema é que esse povo que está saindo de lá é um povo escravo não de corpo, mas de mente. E isso é um grande perigo, porque alguns conseguem se libertar no corpo, mas não na mente, e continuam sendo escravos do mesmo jeito. Quando Jesus Cristo vem na terra e começa o seu ministério, ele não faz questão de ser um curador, ele não faz questão de ser um milagreiro, ele faz questão de ser um transformador de mente. A prova disso é que ele pega homens de grupos diferentes, com mentalidades diferentes, com pensamentos diferentes, e pega esses homens e alinha o seu pensamento a uma ideia, a ideia do reino, a ideia do serviço. Isso se tornou um grande desafio em
todos os tempos. E eu falava isso para os meninos. Há 15 anos atrás eu me formei em teologia, estudei a história da igreja. Há 12 anos leciono a matéria de história da igreja, história eclesiástica. E sempre que nós voltamos na história da igreja, repetimos as mesmas coisas. Deus nunca fez algo extraordinário ou moveu-se para algo extraordinário sem antes mover o entendimento do povo. Todo grande avivamento foi gerado debaixo de um entendimento. E parte desses entendimentos foram gerados por causa de uma pressão. Diga comigo, uma pressão. Glória a Deus. Quantos estão me entendendo? Foram gerados debaixo de uma pressão. Você vai estudar a história eclesiástica, você vai perceber que nenhum avivamento que houve foi gerado se não for debaixo de uma pressão. Então todo avivamento de Deus, tem o microfone ligado aí. Todo avivamento de Deus está totalmente condicionado, está totalmente formado em cima da ideia de que Deus vai nos pressionar, que Deus vai nos fazer ser gerado. E o nível de pressão que nós recebemos define se nós seremos diamante ou se nós seremos a ponta de um lápis. Ou você não entendeu? O nível de pressão que nós suportamos define o que nós vamos ser. É do mesmo minério, é da mesma extração da terra que se faz um diamante, mas que também se faz a ponta do lápis. Pastor, qual que é a diferença? A diferença está na pressão que aquele minério suporta. E nós, muitas vezes, não suportamos os processos de Deus. Nós temos dificuldade em resistir o posicionamento de Deus a nosso respeito. E talvez um dos motivos em que nós erramos o conceito de paternidade seja por isso. Porque a ideia de paternidade surge na mente de alguém que teve problemas paternais como alguém que vai trazer conforto, como alguém que vai trazer consolo. E muitos estão achando que estão sendo curados e na verdade só estão fazendo uma substituição. Diga comigo, substituição não resolve. Trago problemas paternais da minha casa, aí eu olho para a figura do pastor, para a figura do marido, e cada um reage de uma forma diferente, e transfiro essa ideia da paternidade mal resolvida do passado para alguém. E ao invés de receber a cura, eu acabo me frustrando ainda mais, porque o conceito de paternidade que carregamos é um conceito distorcido. O conceito de paternidade é: vem, senta no meu colo, recebe um abraço, recebe um beijo, e eu te amo. E paternidade exige muito mais do que isso. Paternidade exige posicionamento. Paternidade exige disciplina. Paternidade existe impor limites. Paternidade exige o carinho, o amor, mas também vai exigir da parte paternal impor limites. E o problema é que o povo de Israel está saindo do Egito e a mente é escrava. E quando Deus os liberta, eles saem cantando, sorrindo, se alegrando, saem pulando. Alguns salmos são criados na saída do Êxodo. No Êxodo ou na saída do Egito, alguns salmos são escritos. O salmo de número 91 é um salmo escrito na saída do Êxodo, do Egito, no Êxodo do Egito. Porque esse povo ainda não carrega a ideia de que vão ser tratados, de que vão ser trabalhados e que vão ser legitimados para ter acesso à terra. Quem está me entendendo, irmão? Glória a Deus. Eles não estão compreendendo que Deus vai os tratar antes de entregar algo extraordinário, porque é extraordinário a ponto de Deus dizer: a terra mana leite e mel. Onde é que existe isso, irmão? Só lá. A prova disso é que quando os espias vêm, eles trazem um cacho de uva carregado por 2 homens.
pendurado em uma vara, diga, um cacho de uva. A terra manava leite e mel de fato. O problema é que esse povo, eles, para receberem todo esse extraordinário, eles iam ser trabalhados no deserto. A forma deles pensar, a mentalidade deles seriam tratadas na caminhada do deserto até a terra prometida. E isso se chama transição. Alguns processos de transições que nós não suportamos é justamente pelo da falta do entendimento que não temos ou não carregamos. Carregamos a ideia de que se Deus fez uma promessa, amanhã é fichinha, Deus bate a carta e está liberada a promessa. Só que para que a promessa seja cumprida, haverá um tempo de tratar, e não sei por que nós temos uma ideia de tratamento mal interpretada. Porque a ideia de tratamento é a ideia do vinhocultor, que disse, o vinhateiro, que disse para o dono da fazenda e diz: não arranca a árvore, deixa eu cavar a terra, adubar a raiz, e se o ano que vem não der fruto, então você pode arrancá-la. É a ideia de um Deus que está cuidando de você, que está poupando a sua vida, que está cuidando de você em todos os detalhes. Essa é a ideia do tratamento de Deus. Quem está comigo? Preciso começar a pregar. Esse povo então sai em direção à promessa, mas na primeira oportunidade que eles têm de demonstrar uma mentalidade de príncipe, eles mostram uma mentalidade de gafanhoto. Quem me acompanhou na mensagem? Mentalidade de gafanhoto. Nós precisamos entender que foram 12 príncipes levantados do meio do povo, mas 10 voltam com relatório negativo, dizendo: não dá, o povo é gigante, nós somos como gafanhoto aos seus olhos, é impossível tomarmos aquela terra. E a Bíblia Sagrada diz então que de repente Deus, irado com o povo, esse é o termo que está no original, irado com o povo, disse: eu vou deixá-los no deserto por 40 anos. Para quê? Capítulo 8 e o verso 1, vamos ler a Bíblia? Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia, observareis para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Aquela geração de 40 anos atrás não existe mais, porque Deus deu um ultimato. Ele disse: dos 20 anos para baixo, exceto Josué e Caleb, vão herdar a terra. Dos outros ninguém toca o pé na terra prometida. Mas para que esses possam herdar a terra, eu vou legitimar o acesso deles. Não, você não entendeu, irmão? Eu vou legitimar o acesso desses homens na terra prometida. Não vai entrar lá de qualquer jeito, não vai tocar o pé na terra prometida de qualquer maneira, não vai viver o extraordinário com uma mentalidade distorcida. Vou ter que legitimar o acesso de vocês. Olha a primeira coisa que Deus diz que faria com esse povo. Ele lembrarás, verso 2: todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto. E o termo que usa é muito pesado, mas só que nós não compreendemos. O termo humilhar quer dizer te tornar humilde. Só que nós temos a ideia de humilhar diferente. Olha o que o texto diz: te conduziu esses 40 anos pelo deserto para te humilhar e para te provar, para saber o que havia em teu coração, e se guardarias os seus mandamentos ou não. A primeira coisa, diga, que Deus vai fazer para legitimar o nosso acesso ao extraordinário, é provar a intenção do nosso coração. Quem está comigo ainda, igreja? Me ajude, irmão, que eu não dou conta de passar dos 40 pregando desse jeito, não. Com os 40 anos não vou ter mais voz. Deus está dizendo: eu vou legitimar o acesso de vocês
ao extraordinário. Mas para que isso aconteça, para vocês receberem a aprovação, legitimar é ser aprovado em um processo. Para vocês receberem a aprovação desse processo, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sondar a intenção do coração de vocês. Por mais que Deus tenha prometido o extraordinário para nós, a primeira coisa que Deus vai fazer, Maria, é sondar a intenção do nosso coração. Porque pode ser que cheguemos no lugar do extraordinário e tenhamos que retornar de novo, porque a nossa intenção não foi a melhor. Queridos, é por isso que nós passamos por provas diárias. É por isso que nós passamos por dificuldades diárias. É por isso que nós passamos. Esses dias um pastor disse para mim: pastor, para o senhor fazer todo esse esforço, o senhor tem que ganhar muito bem, não tem? Irmão, sabe qual foi a última vez que eu peguei alguma coisa da igreja para cuidar da minha família? Tem quase 2 anos. Pelo contrário, tem mês que eu tenho que ajudar a igreja. Porque graças a Deus, quando uma porta se fecha, Deus começa a abrir outras. Eu não vivo só da igreja, eu sou um profissional da área humana. Trabalho com comportamento, trabalho com classificação de pessoas dentro do recurso humano. Sou técnico em informática há mais de 20 anos. Eu trabalho para sustentar minha casa. Eu não fico sentado o dia inteiro esperando alguém chegar para me fazer uma visita, tomar café comigo e dizer: à noite tem culto. Eu tenho que dar duro a semana inteira, para chegar final de semana e sair doido para Feliz Natal e vir para cá. O pastor me disse: pastor, o senhor tem que ganhar muito bem da igreja para fazer essas loucuras, né? Porque para Deus te colocar no extraordinário, Ele tem que provar a intenção do seu coração. E se a intenção do meu coração fosse algum dia viver da igreja, eu tinha fechado aqui, tinha fechado Sinop. Eu não tinha ficado preso à igreja. Porque se eu me dedicar totalmente à minha área profissional, eu vivo tranquilamente ganhando 7 mil reais por mês. Tranquilamente. Só usufruindo da minha área profissional. E por que, pastor, que Deus deixa isso acontecer? Para legitimar o nosso acesso ao extraordinário? Porque a intenção do nosso coração é provada para ver se nós estamos fazendo por amor, se nós estamos envolvidos por paixão e se nós entendemos o que é chamado de Deus. E tem muita gente que falha justamente aí, irmão Rafael. Porque ele quer fazer, mas ele quer reconhecimento. Ele quer estar, mas ele quer estar bem. Ele quer ser, mas ele quer ser visto. E reino, diga comigo, reino é serviço e não ser visto. Antes de Deus te colocar no lugar do extraordinário, Deus vai ter que legitimar o teu acesso. E para legitimar o teu acesso, Deus vai ter que descobrir qual é a intenção do seu coração. Deus estava dizendo para Israel: eu quero descobrir qual é a intenção do coração deles. Pastor, mas Deus não é onisciente? Sim, só que eles não. E o grande problema, às vezes, de alguns processos que nós vivemos na transição, não é para Deus nos conhecer, é para nós nos conhecermos. Porque a gente tem hora que acha que está bombando, irmão. Eu estou fazendo, oh Deus, graças a Deus, olha aí, eu estou. Depois você acaba descobrindo que a intenção do coração não era verdade. Infelizmente. Talvez por crenças limitantes, por forma de fazer, nós fomos ensinados a fazer para Deus e não fazer em Deus. Me perguntaram certo dia: qual a diferença? Quando você faz para Deus, você espera algo de retorno. Mas quando você faz em Deus, você já sabe que já está sendo abençoado. Porque você está em Deus e você faz para Deus, então você é o maior beneficiado nisso tudo. Quem está comigo?
e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar, para te provar e para saber o que havia em teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Olhe bem, irmãos, Deus fez uma promessa em sonhos para José. Quem lembra da história? Eu vou só citar rapidinho, porque você já conhece a história. Deus fez uma promessa em sonho para José, mas para legitimar o acesso de José ao local da promessa, Deus coloca ele dentro da casa de Potifar, vivendo bem, confortável, governando tudo, mas Deus também coloca ele E tem gente me entendendo, irmão. Tem processos que Deus nos colocará para que nós saibamos qual é a intenção do nosso. Às vezes a intenção é boa. Olhe para mim, mas ninguém vive de boas intenções. Não, você não entendeu, irmão. Talvez a intenção seja boa, mas ninguém vive de boas. Aí o que Deus vai fazer? Vai te passar por um processo. E nesse processo, as verdadeiras intenções dos nossos corações serão reveladas. Uau! Quem está comigo ainda, igreja? Foi Deus que falou, não fui eu. O que eu vou falar está tudo aqui no texto, não vou nem sair daqui. José é provado na casa de Potifar, e José é provado na porque quando José chegar no trono, José precisa ser legítimo. Ilegitimidade é o motivo porque muitas pessoas não estão tendo acesso ao extraordinário. Até chega na porta do sobrenatural, mas tem que voltar para trás de novo. Sabe por quê? Porque Deus precisa legitimar o nosso acesso. Quando você chegar lá, você tem que dizer: estou no trono hoje, mas já estive na prisão. Estou no trono hoje, mas já estive na casa de Potifar. Estou no trono hoje, mas eu conheço o mecanismo do Egito. É assim que Deus vai trabalhar com a gente. Deus não vai te colocar em nenhum lugar que você não esteja pronto para estar. Diga comigo, isso é transição. Pastor, misericórdia, se eu tivesse avisado no começo, nós não tínhamos nem entrado nesse barco. Isso é transição, irmão. Toda transição são processos em que Deus irá trabalhar em nós, para que cheguemos ao fim de nós. Eu preguei essa mensagem sobre Moisés. Enquanto não chegamos ao fim de nós mesmos, Deus não pode fazer nada em eu sou, eu posso, eu faço, eu tenho, eu sou capaz, eu sou assim mesmo, eu sou. Paulo disse: Senhor, tira o espinho da carne. Diz: negativo. É o espinho na carne que gera o que você é. Tem limitações que Deus vai impor para a gente lembrar sempre quem Ele e quem nós. Ixi, tem gente entendendo. Posso continuar? Eu queria ficar só aqui no verso 2. É poderoso isso aqui. Meu Deus. Ele te conduziu 40 anos. Quantos anos? Olha para quem está ao teu lado e diga: está achando difícil, irmão? Imagina para esse povo, 40 anos no deserto. E ele deixou vocês lá 40 anos. Quem fez? Quem fez, irmão? Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto para te humilhar e para te provar e para saber o que havia em teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Porque é fácil fazermos as coisas enquanto não estamos sendo contrariados. Irmão, pensando tanto que é fácil trabalhar quando não estou sendo contrariado. Eu faço com todo ânimo, com todo vapor, eu me envolvo, oh Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor merece. O que eu faço ainda é pouco, até o dia que Deus te contraria. Por que o Senhor fez isso? Eu não podia fazer um negócio. Jó era temente, fiel, reto e fazia sacrifício todo. Mas no capítulo 3, quando Deus o contrariou, a primeira coisa que ele faz: amaldiçoou o dia.
Não é fácil não, irmão, ser contrariado por Deus não, mas Deus vai te contrariar. E eu vou falar mais uma vez só para ficar gravado. Deus vai te contrariar, só para saber o que está no teu coração. A intenção do teu coração precisa ser revelada antes que Deus te coloque no lugar do extraordinário. Verso 3 diz: e ele te humilhou e permitiu que tivesses fome, te alimentou com maná que não conhecias. Meu Deus, essa é forte, irmão. Te alimentou com maná que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Querido, deixa eu te falar um negócio. Eu já vi vários estudos, e confesso para vocês que eu passei anos estudando sobre esse maná. Até que recentemente, em uma ilha muito isolada, teve um tipo de chuva, de uma espécie de pão seco, asmo, pão sem fermentação nenhuma, parecendo floquinhos de neve, que choveu naquele dia a noite inteira. E alguns dos estudiosos imaginam que pode ser o que chegue mais perto do que nós ouvimos na Bíblia de maná. Era uma espécie de provisão específica, provisão própria do próprio Deus. Quando o texto diz assim, não só de pão viverá o homem, então descarta a possibilidade desse alimento parecesse com o pão que nós conhecemos, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a ideia da palavra que sai da boca de Deus aqui é o próprio Deus com seu ar dispensando alimento para o povo. Não, você não entendeu, irmão. Para que você seja legitimado nesse processo, para você alcançar o extraordinário, o sobrenatural de Deus, você vai ter que entender o que é viver da provisão de Deus. Porque chegar no extraordinário e gozar de muito é fácil, mas o difícil é você tentar viver no pouco e ainda assim continuar sendo fiel quando chegar no muito. Então Deus vai testar e provar o nosso coração nos pequenos detalhes. Ei, nós estamos falando de pão, algo comum para esse povo. Esse povo é acostumado a fazer pão todo dia. Eles não tinham arroz, eles não tinham feijão, eles não tinham macarrão. O que eles tinham? Pão. Eles faziam, essa era a base alimentar desse. Então Deus está arrancando a base, está dizendo: deixa eu ver se sem a base vocês vão conseguir suportar o... E aí eu vou falar agora. Qual tem sido a sua base? O salário que você ganha? A empresa que você trabalha? O recurso financeiro que você tem no banco? Para legitimar o teu acesso ao extraordinário, Deus vai mexer nessa base. Você não entendeu? Para legitimar o teu acesso ao extraordinário, Deus vai mexer nessa, para você entender que não é isso que te sustenta. O que te sustenta é Deus. Enquanto você não aprender isso, você não vive o extraordinário. Pastor, mas eu sou profissional. Pastor, você pode ser o melhor do Brasil. Se Deus resolver mexer na sua base só para provar o seu nível de confiança, já era. Legitimidade só é dada, preste atenção, para quem entendeu esses processos. Qual que é o processo? Chama transi? E o que vai ser movido nessa transição? Primeiro nosso, segundo a nossa confiança. Agora eu vou pôr para frente, quer ver? A tua veste nunca envelhecerá sobre ti, nem teu pé se inchou esses 40 anos.
Diga comigo, vestimenta. Algo necessário. Desde o dia em que Adão pecou. Só para ficar claro, porque alguém pode dizer, não, mas Adão e Eva não usavam vestimenta. Algo necessário para nossa sobrevivência. Porque sem esses elementos, pão e vestimenta, estamos suscetíveis a morrer. Estamos suscetíveis. Quem já assistiu um programa, não se escandalize pelo termo, que não mostra nada lá, tá? Largados e Pelados. Se escandalize não, irmão. É um programa que tem gente que fala, meu Deus, desviou o pastor. Tem crente que ainda é bobo. É um teste de sobrevivência de 21 dias com 2 pessoas. Sem comida e sem vestimenta. Porque eles precisam prover do ambiente que eles estão, como se aquecer, como suportar os mosquitos, os pernilongos, e como produzir o seu próprio alimento. E o que aquele programa enaltece? O homem. Diga comigo, o homem. Só que existe algo por trás que ninguém ainda percebeu. Que o Deus que criou todos os recursos já colocou tudo à nossa disposição. É a forma como pensamos que determina como nós iremos lidar com as circunstâncias. Não vence o programa quem é bom em fazer armadilhas. Não vence o programa é quem é forte. Tem gente que quando começa o programa e passa as especialidades da pessoa, você pensa, meu Deus, é o Rambo. Quem já assistiu o filme do Rambo, irmão? Rambo e Braddock é algo fora do comum. Do nada os caras fazem surgir tudo. Onde era para morrer, eles vivem. Só no filme. Então cria-se uma ideia de que nós não precisamos de nada para sobreviver. Mas a ideia central é de que Deus já proveu tudo quando Ele criou os céus e a terra. Está lá todos os recursos necessários para nós sobrevivermos. Então quando você olhar para uma situação e dizer, Deus me abandonou, não sei o que Deus está fazendo, preste atenção. Todos os recursos necessários para você sobreviver já está lá. Não murmure, não reclame, não diga para Deus que Deus te abandonou, não diga para Deus que não vai dar certo. Todos os recursos necessários Deus já proveu, já está lá. Irmão, preste atenção nisso aqui, irmão. A Bíblia diz que são 40 anos. Quem tinha 10 tem 50. Alguém com 50 anos ainda usa a mesma roupa de quando tinha 10 anos? Lá usava. Está aqui no texto. Diz que a roupa não se acabava. E eu imagino o que, pastor? Que a roupa está se adaptando ao corpo. Diga, provisão. Deus já colocou todos os recursos necessários para nós sobreviver. Para de dizer que você vai morrer, que você não vai dar conta, que está acabando. Meu Deus, eu vou desistir porque está difícil. Já acabou tudo para mim. Para, Deus já colocou todos os recursos necessários para a sua sobrevivência. E a sua legitimidade está naquilo que você está fazendo durante esse processo. Meu Deus, meu Deus. Segura aí, irmão. Tem nada marcado, Deus vai falando aqui, eu vou falando para vocês aí. Considera também em teu coração que como um homem castiga seu filho, também o Senhor teu Deus te castiga. Outras versões diz como aí, me ajude. Corrige. Outras versões, tem alguma diferente? Verso 5. Tem não? Diga comigo, paternidade. Essa é outra coisa que vai legitimar o nosso acesso ao extraordinário. Entender o que é pater. E talvez este seja o pior conceito que nós temos.
Porque nós somos uma geração da psicologia moderna, preste atenção. Existem, durante a história da psicologia, diversas linhas de psicologia. Você sabia disso? Da própria psicologia saiu a psicanálise. Da psicanálise saiu também os chamados terapeutas, por causa da divergência de pensamento. Freud, o pai da psicanálise, tinha uma ideia concebida. Veio Lacan com outra ideia e criou uma outra linha da psicanálise. Por causa da divergência e de lá para cá nós estamos vivendo dos piores predominantes geracionais. É o que nós chamamos de psicologia moderna. Existe uma confusão muito grande. Porque alguém tem a ideia de que para criar filho tem que ser desse, o outro discorda. Para criar filho tem que ser desse, mas o outro não concorda. E para criar filho tem que ser de outro. E eu já falei isso aqui. Pode ser o maior psicólogo do mundo que chegar em mim e dizer que tem que ser, se não for pela palavra, que é o meu modelo de paternidade. Não, você não entendeu. É o meu modelo de paternidade. Para mim não vai fazer diferença nenhuma a opinião dele. Não vai mudar o meu conceito, porque o conceito de paternidade está na Bíblia. Ei, já está aqui. Só que nós queremos ser melhor do que Deus. Enquanto Deus não gerar em nós, preste atenção, um conceito claro da paternidade, o lugar do extraordinário ainda vai ser impossível de ser acessado, porque Deus está legitimando o nosso acesso. Quem já leu Romanos capítulo 8, a partir do verso 13, deixa eu lembrar rapidinho aqui, eu não vou ler não porque o tempo não dá. Mais ou menos Paulo está dizendo assim: filhinhos, vocês são filhinhos adotados. O termo lá é uios, que é filhinhos, filhos pequenos. Vocês foram chamados como filhinhos pequenos. Teknon, melhor dizendo, me perdoe, é o termo grego. Teknon, vocês foram chamados como filhinhos pequenos e adotados. Mas a natureza, a humanidade, estou resumindo o texto, aguarda com expectação os filhos. Agora o termo não é mais teknon, é uios. E o termo uios quer dizer filho maduro, filho grande. Vocês foram chamados como filhos, mas quem que a humanidade e a natureza aguarda? Os filhos maduros. Porque Paulo começa explicando: ainda que você seja filho e herdeiro, você está debaixo de um tutor, porque você ainda não tem direito, acesso à herança. Você só vai ter acesso à herança depois que entender sobre maturidade, quando você se tornar um filho maduro. Senão Deus não te dá legitimidade de acesso ao extraordinário. Meu Deus, gente, eu vou ter que ler o texto, vocês entenderam? Marca aí capítulo 8, a partir do verso 13, 14, depois você lê em casa. Irmão, isso é muito forte. A legitimidade que nós teremos para o acesso. Lembra, eu preguei uma série de mensagens aqui sobre maturidade, eu acho que está no YouTube. E eu disse que maturidade é um cartão de acesso. Quem já foi nesses hotéis mais chiques aí? Hoje já está quase tudo padronizado. Mas eu cheguei em Minas Gerais, irmão, quase que eu passei um mico. Quase não, passei. Liguei para o recepcionista brabo: cara, aluguei um quarto que não tem energia. O cara falou: você colocou o cartão no... Não, amigo, já está tudo certo aqui, fica tranquilo, tá? Foi um erro, na verdade a luz está funcionando. Se abre a porta do quarto, diga, com um cartãozinho lá, irmão. Aí você vai ligar a luz, não tem luz. Você pensa: povo, né? Terrível, cara. Não, o mesmo cartão que você abre a porta é o cartão que você coloca na máquina para liberar toda a energia do quarto. Maturidade é isso, é o cartão de acesso ao extraordinário de Deus. Você pode até entrar pela porta e não ter acesso ao restante. Sabe por quê? Por causa da má
maturidade. Considera também em teu coração que como o homem castiga seu filho, também o Senhor te castiga. E qual que é a ideia da disciplina, do castigo para um filho, irmão? É ser mal? Isso é para provar que eu que mando aqui, viu? Cuidado, irmão, isso aí não é educação, isso aí vou nem falar o termo. A ideia da disciplina é tornar um filho maduro. Nenhum castigo, nenhuma disciplina, nenhuma ação de Deus é para nos prejudicar, é para nos tornar maduro. Porque ainda que fomos chamados, irmã Rosineia, como filhinhos pequenos, a natureza aguarda quem? As criancinhas espiritual, os menininhos espiritual, os não me toque espiritual, as florzinhas de Jesus. Cuidado que eu sou sensível. Ou Deus, a natureza está aguardando os filhos maduros. Está na Bíblia. Diga legitimidade. Você só poderá ter acesso ao sobrenatural através da legitimidade. Deus precisa te legitimar. Sabe o que legitima a vida de Jacó? É quando Jacó passa no val de Jaboque e depois de uma noite inteira de luta, o anjo já está dizendo: o nome desse homem tem que ser guerreiro, alguém que lutou contra um anjo e prevaleceu, contra Deus e prevaleceu. Mas para que fique marcado, eu preciso tocar na juntura da coxa dele. Ei, você não vai ter um encontro com Deus e vai sair do mesmo jeito, e não, você vai ter que sair arrastando a perna, você vai ter que sair manco de um lado, você vai ter que sair torcendo do outro, você vai ter que, de alguma forma, você vai ter que sair diferente, porque Deus vai legitimar o teu acesso. Quando alguém olhava para Paulo e dizia: Paulo, você é apóstolo mesmo? Você não andou com Cristo? Paulo diz: se eles são apóstolos, eu muito mais. Vou começar a mostrar para vocês as minhas credenciais. Quem sofreu 2 naufrágios? Quem foi apedrejado 3 vezes? Quem levou 5 quarentenas de ações? Aí os caras se calavam, porque ninguém tinha legitimidade de apostolado igual Paulo tinha. Não, irmão, você está entendendo mesmo? Deus está legitimando o teu acesso. Quando você chegar lá, não vai ter do que duvidar, não vai ter do que reclamar. Alguém não vai para dizer para ele: não merece, porque ele sabe que você foi legitimado. Você pode ser o melhor motorista e não ter habilitação, e o pior motorista ter habilitação, e vocês dois chegarem na polícia, quem vai ficar preso? O melhor motorista que não tem habilitação. Porque o que legitima você a dirigir um veículo é... Quem está me entendendo? Deus está legitimando o teu acesso. Se você não suporta todos esses processos aqui, meu querido, deixa eu te dar uma notícia: o processo de transição vai continuar. O processo de transição vai continuar. Fala, Paulo, Pedrão. O Espírito de Deus se une ao nosso para fazer o quê? Diga, legitimar. Vamos mudar. Legitimar que somos filhos de Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Diga, paternidade é isso, irmão. É o processo que Deus te torna maduro. E para nos tornar maduro, preste atenção, Deus vai colocar algumas limitações que nós temos, para nós termos que passar por ela. Porque senão nós não seremos legitimados, não teremos acesso total ao extraordinário. É melhor você entrar na porta do quarto ou entrar e usufruir de tudo. O quarto que eu fui tinha internet, ar-condicionado, e eu brabo com o recepcionista que não tinha energia. Eu disse: ô irmão, só funciona meia fase aqui nesse quarto. Ele disse: está com o cartão na mão? Educadamente eu disse: sim. Coloca na máquina.
As 2 vezes que eu saí do hotel, eu saí pelo fundo escondido para o recepcionista não me ver. Eu falei, esse cara é lá do Mato Grosso. Só pode ver de lá. Você está entendendo o que eu estou falando, querido? Deus quer te dar acesso total. Deus quer colocar à sua disposição todo o extraordinário que Ele já separou para você. Se empodere disso em nome de Jesus. Por isso viva os processos com alegria. Eu só fui entender o que Tiago estava dizendo. Quando passar por alguma tribulação, passe com alegria. Eu olhava para esse texto e falava, cara, esse Tiago só pode que nunca sofreu na vida. Só pode que esse Tiago nunca passou por dificuldade, irmão. Porque o cara fala para a gente ficar alegre quando a tribulação chegar. Mas sabe por quê? Porque Tiago entendia que era a dificuldade, que era a adversidade e a tribulação que legitimava o nosso acesso a tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Tenho 15 minutos ainda, vou tentar continuar. Verso 6: por isso guardará os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes no seu caminho, para que o temas. Ixi, meu Deus. Diga comigo, Deus legitimará o nosso acesso depois que aprendermos sobre o temor. O problema é que a palavra temor do original aqui não é medo, como o nosso dicionário português traduz. A palavra temor é reverência. Diga comigo, reverência. Eu coloquei uma frase do Luiz Hermínio essa semana que diz: é impossível você desfrutar de um relacionamento com o Espírito Santo sem você ter reverência pelo Espírito Santo. Nós ministramos uma série de lições aqui, debaixo de um tema, espiritualidade emocionalmente doentia. Quem lembra? Peter Escaseiro começa contando uma experiência que ele teve com uma pomba. E aí ele começa a falar das diferenças da pomba e do pombo. O pombo vive em lugar sujo, o pombo come qualquer coisa, o pombo vive em qualquer lugar, mas a pomba não. É por isso que quando Jesus Cristo sai das águas, irmão Rafael, quem aparece é uma pomba, simbolizando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não consegue viver em qualquer lugar. O Espírito Santo não consegue viver onde ele não tem voz. O Espírito Santo não consegue viver onde ele tem vez. Ele não pode. E ele, quando chegou na Inglaterra, ele percebeu que tinha uma pomba que morava na casa, tinha um ninho. Só que toda vez que ele, a esposa, os filhos tinham alguma discussão, alguma alteração no diálogo, ou entre aspas, no diálogo da casa, ele percebia que aquela pomba saía e ia embora. Só que o ninho dela continuava sendo lá, porque ela retornava depois que o barulho. Diga para quem está perto de você, diga, não pode ter barulho. Aí está um barulho doido na tua cabeça, irmão. Como é que o Espírito Santo... o Espírito Santo falou comigo. Como que o Espírito Santo falou contigo no meio desse barulho? Como que o Espírito Santo te dirigiu no meio dessa bagunça toda? O Espírito Santo só pode ter vez e voz depois que você elimina todos os... Quem está me entendendo, irmão? Conta uma história que um certo professor colocou um relógio dentro de um celeiro no meio de uma palha e deixou ele lá e disse para os alunos: vamos procurá-lo. E 30 minutos aqueles alunos futucaram tudo, mexeram em tudo que tinha dentro daquele celeiro, tiraram as palhas do lugar e moveram tudo. E de repente o professor disse: findou, vamos terminar. Ninguém achou. Lá fora, um aluno disse: professor, me dá mais uma chance, deixa eu entrar lá de novo. Disse: como? 30 minutos ninguém achou. Ele disse: deixa eu entrar sozinho. 5 minutos depois o aluno volta com o relógio na mão. O professor disse: como você conseguiu achar o relógio sozinho? Nós estávamos em mais de 20 alunos e não conseguimos. O menino disse: eu não fiz nada. Eu me assentei no meio do silêncio e esperei ouvir o tic-tac do relógio.
Ei, você não entendeu, é assim que o Espírito Santo fala. No meio desse barulho, o Espírito Santo não está falando. O Espírito Santo só pode falar quando há silêncio. E o que Deus está dizendo para esse povo é, olhe bem, por isso guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, para que andes nos seus caminhos e para que o temas. Não tem como haver temor, não tem como haver reverência, enquanto nós não colocarmos em ordem o barulho da casa. Se está barulhento aí dentro, se os barulhos estão falando mais alto, o Espírito Santo não tem voz e nem vez. E aí nós temos uma tendência de atribuir ao Espírito Santo o que nós sentimos. O Espírito Santo falou, o Espírito Santo disse, o Espírito Santo... Sabe como é que eu afirmo que o Espírito Santo me deu alguma direção, ou falou alguma coisa comigo, irmão? Depois de pelo menos 3 confirmações. Não é porque eu não creio no Espírito Santo, não, é porque eu quero falar daquilo que eu tenho convicção e certeza. Hoje as pessoas estão ouvindo o Espírito Santo demais, eu fico encabulado, gente, no meio desse barulho todo. O Espírito Santo falou comigo, Deus me disse. Que isso? Gente do céu, eu fico olhando dizendo, eu estou desviado. Eu estou descrente que eu não ouço com tanta frequência assim, não, irmão. Tem gente que vê anjo e tudo, vê Deus descendo, eu falo, meu Deus do céu, 30 anos dentro da igreja e o meu sonho é ver um anjo. Fico doido para ver um anjo e nunca vi. Tem gente vendo, irmãos, visões miraculosas e... Alguma coisa está errada, ou você está muito sentimental, ou eu estou muito carnal. Tem alguma coisa errada nisso. Temor é criado através da reverência. Diga comigo, reverência. E não tem como o Espírito Santo atuar ou ser reverenciado em um ambiente onde há não tem como. A primeira coisa que Salomão diz quando alguém entra na casa do Senhor: arranca a sandália dos teus. É isso? Não. Foi Moisés, irmão. Vocês é fácil demais de cair de pegadinha, gente. Não, vocês não são culpados de errar, não. Tem um cara esses dias que falou que Moisés colocou um casal de cada animal na arca. Vamos lá, brincadeiras à parte. Olhe bem, para você entender isso aqui, isso é muito sério. Quando Moisés chega diante da sarça ardente, qual a primeira coisa que Deus pede? Tira. Quando Salomão diz, quando entrares no templo, faz o quê? Guarda o teu. Quando os anjos estão diante da presença de Deus, que são os serafins voando, o que eles guardam? E os? Vamos lá, irmão, vamos lembrar, é facinho demais da conta. 6 asas, 2 cobrem os pés, 2 o rosto, e 2 voam diante do altar de Deus e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E nenhum outro barulho é ouvido diante da presença de Deus. Diga comigo, reverência. Reverência é reconhecer a santidade de Deus. Ora, Ele é santo, e é necessário que quem se aproxima dEle faça o quê? Não, caminhe o caminho da santidade. Isso é Pedro escrevendo. Sede santo porque Ele é santo. Sede santo porque Ele é. Não é como Ele é santo, porque você nunca ia conseguir chegar aos pés dEle. Mas Ele é santo, então você tem que andar em santidade. Aí tem um barulho terrível, irmão. Você está no culto pensando no capítulo da novela que vai passar amanhã, segunda-feira. Não, essa igreja não tem mais, irmão. Tem 10 anos que eu prego aqui, não é possível que essa igreja assista novela ainda. Não é possível. 10 anos eu pregando contra essa praga que destrói famílias, casamentos. Meu Deus, pelo silêncio eu vou ter que começar a pregar de novo. No culto, não, mano, não estou falando de assistir as histórias bíblicas, não, mano. Tem um que se defendeu, o Gênesis pode, né? Pode, irmão, assiste o Gênesis.
Chiquitito também, que ensina criança de 13 anos a namorar. Assiste. Você não sabe o mal que você está fazendo para sua casa, querido. Aí na hora do culto ao vivo, 1h30. Meu Deus do céu, esse pastor fala demais. Jesus amado. Outra mensagem longa do pastor. Mas novela, a gente assiste 3 novelas, uma atrás da outra. Diz, meu Deus, tomara que amanhã chegue logo, porque eu quero ver o capítulo que vem. Não, mas Silvano não assiste, não, eu sei disso. A moda agora é sério. Ei, o que eu estou falando para você é que nós precisamos ter reverência. Aonde o barulho está dominando, o Espírito Santo não pode ter ação nenhuma. Qual é o barulho que está dominando a sua vida? Salmos de número 1 começa dizendo: bem-aventurado o varão que não anda segundo, nem se detém no caminho, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, reverência, e nela medita dia e noite. Olha o resultado, verso 3: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e as suas folhas não caem. Ei, Senhor, continua, Senhor, continua. Só mais um versículo, podemos? Porque o Senhor teu Deus te traz uma boa terra. Diga comigo: quando o acesso for garantido e legitimado, tudo isso virá. Diga comigo: boa terra. Uau! Uma terra de ribeiros de água. Vai, repita, irmão. De fontes e abismos que jorram de vales e montes. Quem entendeu, irmão? Diga: vai ter boa terra. Água vai jorrar abundantemente quando houver legitimidade. Isso é forte demais, igreja. Gente, é que eu nem estou pregando o texto inteiro. Eu vou ler só mais um versículo. Uma terra de trigo e cevada, e vinhos, e figueiras, e romãs. Uma terra de azeite de oliva e mel. Não, vou ler só mais um. Uma terra em que comerás pão sem escassez. Não te faltará coisa alguma nessa terra. Uma terra cujas pedras são de ferro, e de cujas colinas poderás escavar cobre. Vou ler mais um. Quando tiveres comido e estiveres saciados, então bendirás ao Senhor teu Deus pela boa terra que Ele te deu. Diga comigo: estamos em transição. Diga comigo: estamos em transição. Tem boa terra, tem água em abundância, tem comida em fartura. Vai estar tudo à sua disposição se você entender que é necessário ser legitimado. Deus está legitimando o teu acesso. Deus está te dando legitimidade no acesso. Ora, mandarabadaia. Sabe o que Deus está dizendo? Eu não fiz isso com vocês por 40 anos, só para mostrar que eu sou um Deus bonzinho ou ruim. Eu sou um Deus que amo, e como eu amo, eu te amadureci, e amadurecido você tem acesso ao sobrenatural e ao extraordinário. Se coloca de pé, por favor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Meu Deus, o Espírito Santo está fazendo algo muito grande. O Espírito Santo está gerando algo muito poderoso. Por mais que tenha alguns que ainda não entendam, Deus está gerando algo muito poderoso através do seu Espírito Santo. Estamos sendo legitimados, Deus está dando acesso garantido, estamos sendo levados ao sobrenatural, estamos sendo levados ao extraordinário. Deus está nos colocando em posição do sobrenatural. Se empodere disso em nome de Jesus Cristo. O Espírito do Senhor está nos dando acesso.
Meu Deus, é a tua palavra que está dizendo, Senhor. É a tua palavra que está falando, Senhor. Não viemos aqui pregar nada nosso. Não viemos falar nada de nós mesmos. Nós viemos falar da tua palavra. O Senhor está legitimando o nosso acesso. Há legitimidade nesse processo. Deus está legitimando. Começa a falar com o Espírito Santo aí, por favor. Nós temos 5 minutos ainda. Fala com o Espírito Santo. Em nome de Jesus, fala com Ele nessa noite. O Espírito Santo está te dando acesso. O Espírito Santo está colocando à sua disposição um cartão de acesso. Você vai ter acesso total a tudo aquilo que Deus prometeu. Fala com Ele, fala com Ele. Fala com Ele, fala com Ele. Diga para Ele o que você sente. Abre o seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Pode ser que você está passando por um processo que você não estava entendendo até agora. Talvez o que você estava vivendo estava sendo inentendível. Mas Deus está dizendo hoje para você: fui eu que te coloquei lá. Fui eu que te coloquei lá. É legitimidade que eu estou te entregando. É legitimidade que eu estou te dando. Quando você chegar lá, não vai terem o que falar de você. Não vai terem o que falar a respeito de você. Porque dirão: o acesso dele foi legitimado. Meu Deus, o Espírito Santo está declarando a corações aqui nesta noite. Até hoje você questionava, até agora você interrogava, até agora você se perguntava por quê. Hoje Deus está te dando uma resposta. O que você está recebendo é legitimidade. O que Deus está te dando é legitimidade. É legitimidade que Deus está colocando, entregando a você. Você vai ter acesso garantido. Podem até falar que você não merecia estar lá. Podem até dizer que você não merecia estar lá. Mas tem um selo do Espírito Santo dizendo: é legítimo, foi aprovado, chegou lá porque passou pelos processos. É a tua palavra, Senhor, que está falando. Legitimidade, legitimidade, legitimidade. É o que o Espírito Santo de Deus está declarando nessa noite. Legitimidade é o que Ele está te dando. Remandaraia. Diga comigo: Senhor, eu sei que não tem sido fácil, mas quando eu chegar lá, eu chegarei de forma legítima. Questionar o Paulo, diminui um pouquinho. Questionar o Paulo a respeito do seu ministério. Disseram para Paulo: Paulo passou 3 anos com Jesus, e você? Aí Paulo escreve aos irmãos que estão questionando lá em Gálatas capítulo 2: quando eu fui ter com vocês em Jerusalém, de lá eu retornei para Damasco, e por 3 anos eu fiquei no deserto da Arábia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chegar lá, vão te questionar. Quando você chegar lá, vão dizer: como que você chegou aí? Quando você chegar lá, vão dizer para você: você não merecia estar aí. Mas você vai ter algo que legitima o seu acesso ao extraordinário. Você vai ter algo que legitima o teu acesso ao extraordinário. Quando você falar, você vai falar do que viveu.
Quando você pregar, você vai pregar no que você entendeu. Quando você testemunhar, você vai testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. Deus está fazendo algo grandioso. Deus está fazendo algo grandioso. Irmão, tem algo grande acontecendo. Você não está entendendo ainda. Tem algo no mundo espiritual muito grande acontecendo. Tem gente que está entendendo. Tem gente que já está entendendo. Tem algo muito grande no mundo espiritual acontecendo. Eu quero é chegar do lado de lá. Eu quero é chegar do lado de lá. E quando eu chegar na terra prometida, podem até perguntarem, como perguntou para Caleb: mas por que você quer essa terra? Eu quero essa terra porque Deus me fez uma promessa. E eu suportei um processo de 40 anos e tenho a mesma força para entrar e para sair.